Mateus 5, de 43 a 48, nos diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Oremos mais uma vez. Ó Deus, Tu conheces nossa vida, nossa limitação. Tu sabe, ó Deus, quanto somos pequeninos, e por isso estamos aqui, porque reconhecemos que Tu és grande, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Por isso, nessa hora, Deus, quando o Senhor já falou conosco pela Tua palavra, e até mesmo antes, com outros textos que já foram lidos, a Tua palavra que já foi cantada, obrigado, Deus, porque o Senhor se preocupa conosco. E o Senhor tem lições preciosas para a gente. Por isso, continua, Deus, a ter toda a liberdade para agir no nosso coração, na nossa mente, e que o Teu Santo Espírito nos ajude nessa hora a entender o Teu recado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amar é um verbo conjugado por diversas pessoas, não importa a idade, nacionalidade. O amor se faz presente em todas as culturas, em qualquer situação, em qualquer momento. Infelizmente, alguns pensam o amor como algo apenas de emoção, como um sentimento. Mas amar é um verbo, é uma atitude. E o Senhor Jesus, sem dúvida alguma, foi aquele que mais nos amou. Foi aquele que fez algo por nós. Ele não apenas sentiu amor por nós, Ele se fez como um de nós. Passou por todas as situações adversas que nós passamos numa intensidade muito maior do que a nossa. Passou por todas as dores que nós enfrentamos numa intensidade muito mais séria do que a que enfrentamos. Por amor a mim e a você. Jesus nos amou, não simplesmente sentiu amor por nós, mesmo sendo tão pecadores como somos, mesmo tão indignos como somos, Ele ainda assim tomou uma atitude, a atitude de amar, e amar até o fim, conforme nos diz o Evangelho de João, capítulo 13. Jesus amou os seus discípulos, amou-os até o fim. Será que nós estamos dispostos a amar? O Senhor nos ensina algo sobre o amor na Sua palavra, através do apóstolo João, na sua primeira carta, que amor é atitude. E o texto diz lá: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. É preciso amar de fato e em verdade. Vou citar algumas lições com respeito ao amor de algumas pessoas, algumas conhecidas nossas. Vou citar o pastor Messias Anacleto, falando sobre esse texto. O pastor Messias esteve conosco no aniversário da igreja. Ele, quando fala desse texto, ele diz assim, que o amor que Jesus quer de nós e ensina para a gente, o amor deve ser ativo e dinâmico. O amor deve ser ativo e dinâmico. Um homem chamado Alfred Plummer, ele diz o seguinte: retribuir mal com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem é divino. Retribuir o mal com o bem, com o amor, é de Deus. Só Deus tem capacidade para fazer isso, nós não temos. No máximo que nós conseguiremos é ser humano.
Mas o que Jesus quer de nós como seguidores de Cristo, aliás, é o que nós estamos estudando, vivendo a simplicidade do Evangelho, como nós devemos viver esse Evangelho pregado por Jesus. A proposta de Jesus é que não sejamos humanos, muito menos demoníacos, pagar o mal com o mal, mas muito além do que pagar o bem com o bem. O que Jesus quer da gente desse texto, e durante todo esse sermão, aliás, nós pegamos várias porções que falavam do mesmo ensinamento. O que Jesus quer da gente é que paguemos o mal, fazendo o bem, amando as pessoas. E aí é só Deus que pode fazer isso no nosso coração. Agostinho, um dos pais da igreja, ele diz assim: muitos oferecem a outra face. Conforme o texto que já foi lido e ensinado aqui nos domingos, muitos oferecem a outra face, mas não sabem amar quem o esbofeteou. O que a palavra ensina é que não só devemos estar dispostos a oferecer a outra face, mas amar aqueles que estão nos maltratando. Isso, sem dúvida alguma, é um dos maiores desafios desse sermão. Uma das maiores dificuldades para nós humanos. É fácil amar os nossos irmãos, a nossa família, mas como é difícil amar aquele que não somente é o nosso desconhecido, mas aquele que até nos conhece, mas que nos persegue, que causa problemas para a gente. Isso não é fácil. O resumo do mandamento, segundo o próprio Senhor Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro amamos a Deus, depois amamos o próximo como a nós também. E é interessante, no contexto desse sermão, que o próximo capítulo vai falar do amor e a devoção que nós devemos a Deus, confiando nele, amando a Ele, buscando a Ele. E no capítulo 7 vai falar sobre o amor ao próximo. Mas antes disso, o Senhor Jesus já está dando uma pincelada nesse sermão sobre qual deve ser a postura do crente, ou melhor, atitudes motivadas pelo amor divino. Quais atitudes como seguidores de Jesus que nós devemos ter? Atitudes motivadas pelo amor de Deus, agindo em nós, esse amor dinâmico, não um amor parado, estático, mas um amor dinâmico, que está operando no nosso coração a cada dia. E a primeira atitude é não ouvir o que dizem, porque o texto diz isso, verso 43, ouvistes o que foi dito. O que era dito no meio da sociedade em que Jesus vivia? Quais eram os ensinamentos? Dentre eles, o que era dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Daí alguém pode pensar que isso é uma citação do Velho Testamento, mas não é. Você não vai encontrar esse versículo colocado pelos escribas e fariseus, pelos doutores da lei da época de Jesus. Não há um versículo dizendo que nós devemos amar o nosso próximo e odiar o inimigo. O que acontece aqui foi um erro de interpretação dos religiosos. Eles pegaram textos, porções lá do Velho Testamento e diziam que nós, do Senhor, o povo de Deus, tem que odiar o que não é povo de Deus. Não é isso que Jesus ensinou, não é isso que Deus ensinou durante toda a sua palavra em todos os tempos e épocas. Qual foi a palavra dita a Abraão? Sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as nações, todas as tribos da terra. Senão nós temos que jogar fora salmos tão preciosos, como o Salmo 96, cantai ao Senhor, anunciai entre as nações a sua glória. O objetivo de Deus sempre foi que o seu povo vivesse em amor, inclusive para outros povos, até mesmo amor ao inimigo. Mas o que diziam no tempo de Jesus é que deveríamos odiar os inimigos. Era isso que corria entre os religiosos da época. E o que eu queria dizer, para chamar um pouquinho a atenção da gente para esse texto: o que será que nós estamos ouvindo? Ou quais vozes nós estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo vozes estranhas? Como Adão e Eva, principalmente Eva, quando passeava por aquele jardim, e a palavra diz que Deus falava com eles diariamente, mas de repente ela ouve uma voz estranha, e que sai de um animal, de uma serpente, e ela começa a dar ouvidos àquela voz estranha, e tudo que a gente
colhe de coisas ruins provém desse diálogo que nunca deveria ter acontecido. Porque Eva ouviu a voz estranha. Porque Adão ouviu a voz estranha e fez a mesma coisa que Eva. Mas muitas vezes nós estamos ouvindo também. Será que os nossos ouvidos estão abertos a tudo que há de estranho por aí? Basta ligarmos a televisão e diariamente nós encontramos coisas estranhas, fogo estranho na presença do Senhor. Porque na cabeça do crente, o culto é aqui na igreja, aos domingos, lá na sua casa. Enquanto você está assistindo novela, não é culto a Deus. Enquanto você está numa roda de amigos, isso não é culto a Deus. Engano nosso. Nós sempre falamos aqui que o culto é integral. Se você está assistindo um filme, uma novela, se você está fazendo comida, qualquer coisa, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Será que dentro da sua casa não tem fogo estranho? Não tem voz estranha ensinando seus filhos? Com esses programas tão diabólicos que a televisão tem colocado para a gente. Eu não quero dizer que você não pode assistir televisão, conforme alguns religiosos pregam, que você não deve nem ter a sua televisão em casa, só que há um problema muito sério. A palavra entretenimento significa literalmente desligar o cérebro. Quando você chega em casa e liga a televisão para se entreter, você quer relaxar, quer descansar, e é nessa hora que você ouve vozes estranhas. Nós temos que ficar despertos, porque muita gente está falando coisas bárbaras, horríveis, mutilantes, abomináveis a Deus. E muitas vezes nós temos dado ouvidos àquela música suja, naquela música com lições tão erradas. Quantas vezes nós não nos damos conta de que a letra da música é importante? Quantos são os adolescentes jovens que pegam o seu aparelho para escutar música, MP3, o que quer que seja, e só porque a música está em inglês, ele acha que está tudo certo, a música é bela, é bonita. Mas você já parou para pensar na letra daquela música? O que ela está te ensinando? Fogo estranho, vozes estranhas no nosso meio, piadas sujas, palavrões. Poderíamos pensar que as pessoas sem compromisso com Deus estão falando o tempo inteiro em nosso ouvido. E aí? Será que a gente tem falado ao ouvido delas da boa nova de salvação? Ou simplesmente estamos ouvindo ensinamentos que não são de Deus e ficamos quietos? Talvez para não perder a amizade, talvez para não perder um relacionamento, um namoro. Nós aceitamos todo tipo de conversação torpe, horrível, que desonra a Deus. Mas nem sempre vamos, com atividade, falar para essas pessoas do que Deus realmente quer da gente. Pessoas descomprometidas com Deus, talvez você tenha escutado ou está escutando a sociedade alienada de Deus. Talvez você está escutando os religiosos. O religioso te afasta de Deus. Aquela religiosidade legalista, como a do tempo de Jesus, sem vida, sem sinceridade na presença de Deus. Talvez escutamos Satanás falando ao nosso ouvido. Ou quem sabe estamos escutando o nosso próprio coração. E a palavra de Deus diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quantas vezes nós tomamos atitudes erradas porque ouvimos a voz do nosso coração, das nossas emoções, e buscamos satisfazer essas emoções, o prazer que tanto buscamos nessa sociedade voltada para o hedonismo, para aquilo que satisfaz, e nem paramos para perguntar se é isso que Deus quer da gente. Nem paramos para perguntar se isso é lícito, se é edificante, se glorifica o nome do Senhor. Mas porque eu quero, eu vou fazer. Porque está no meu coração, eu vou tomar essa atitude. O que estão dizendo por aí? Atitudes motivadas pelo amor divino é não ouvir tudo o que estão dizendo por aí, inclusive seu próprio coração, que é enganoso.
Porque se você ouvir, você vai se dar muito mal. Outra lição que a gente aprende no texto é ouvir o que Jesus diz. Porque o texto diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Antes de falarmos sobre o que Jesus quer ensinar, é muito significativa essa expressão que já apareceu antes em alguns outros sermões de domingo atrás. Quando Jesus diz assim: estão dizendo por aí isso, mas eu porém vos digo, há uma ênfase muito grande nessa expressão usada por Jesus. Ele poderia ter usado uma outra expressão mais leve, mas ele quis dar ênfase e ele está dizendo assim: pelo contrário, eu não aceito isso, e o que eu estou dizendo, isso é que importa, é isso que faz toda a diferença. Eu porém vos digo, e aí o Senhor Jesus, com toda a propriedade, autoridade, com todo amor, Ele nos ensina assim: amai os vossos inimigos. E agora está no imperativo, é ordem. A ordem de Jesus para o crente, para o seguidor dele é: nós precisamos amar os nossos inimigos. Eu poderia dar algumas razões para isso, para esse ensinamento. Sem dúvida alguma, a principal razão é porque Deus nos amou. E se Deus foi capaz de te amar, se Deus foi capaz de me amar, por que Ele não será capaz de amar o nosso inimigo? Será que nós somos tão santos que o nosso inimigo não é? Será que havia em nós algo tão belo para Deus ter olhado para nós com graça? A Bíblia diz que não, nós todos éramos inimigos de Deus. Éramos filhos da ira, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas um dia Ele nos tirou das trevas e Ele nos transportou para o reino da sua luz. Nossos inimigos também podem ser alvo do amor de Deus, não só podem como devem. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades, contra os poderes espirituais do mal. Usando pessoas é verdade, mas a nossa luta não é contra as pessoas. Por isso nós precisamos amar as pessoas, sim. E é interessante que o Senhor Jesus diz que nós devemos amar o próximo. E para o judeu, só era próximo quem era judeu. Para o judeu do tempo de Jesus. Aliás, quem eram os inimigos do povo de Deus daquela época? Eu queria que os irmãos pudessem me ajudar agora. Quem eram os inimigos do povo judeu? Uma classe que era considerada inimiga do povo judeu. Quem? Não vi. Quem eram os inimigos do povo de Deus? Os publicanos. Os cobradores de impostos eram tidos como traidores. Eles eram judeus, mas trabalhavam para o governo de Roma, e além de cobrar os impostos, que já eram, na cabeça do judeu, impostos ilegais, eles iam além, eles roubavam para se enriquecer, eram conhecidos traidores, e por isso odiados pelos judeus. Ninguém ousava se assentar à mesa com um publicano. E o que veio Jesus fazer? Zaqueu, desce depressa, o maioral dos publicanos, no lugar de maior arrecadação do império em impostos, a cidade de Jericó. O maior ladrão de impostos de todos os tempos, talvez ganharia aí dos nossos governantes. Mas ainda assim, Jesus amou Zaqueu. E Jesus transformou e impactou a vida dele, mesmo sendo ele inimigo do povo de Deus. Outros odiados pelos judeus, inimigos dos judeus, eram os samaritanos. Porque os samaritanos eram mistura de raça, não eram judeu por sangue. Era uma mistura de raças, e foram eles que atrapalharam a reconstrução dos muros lá com Neemias. Sempre trouxeram alguns problemas para o povo de Deus, mas o Senhor Jesus ensina que era preciso impactar a vida dos samaritanos também. Ou não foi isso que ele fez com a mulher samaritana? Aquela mulher tão sedenta, aquela mulher tão desesperada na vida, buscando o amor em relacionamentos tão diversos, talvez sem esperança para qualquer coisa na sua vida.
E vem alguém que reacendeu uma chama de esperança no seu coração, um homem judeu, falar com ela. O Senhor Jesus amou os samaritanos também. Outros inimigos do povo judeu eram os gentios, os estrangeiros, porque o judeu achava que os estrangeiros eram pecadores. Mas se você observar no ensinamento da palavra de Deus, o maior pecado dos gentios, que era a idolatria, foi também cometida pelo povo de Israel. Por isso eles pararam no exílio. Eles não tinham moral nenhuma para julgar os gentios, porque Jeremias, quando descreve o pecado do povo de Deus, diz que havia problemas sérios dentro do povo de Deus, piores do que dos outros povos. Haviam problemas sérios na igreja do Velho Testamento, e eles cometiam pecados piores do que de outros povos. E aí a gente tem que amar o inimigo, não importa se ele é publicano, se ele é samaritano, se ele é estrangeiro, gentio. É esse ensinamento que Jesus quer trazer para um judeu daquela época e para todos nós também. Aí ele vai além, ele diz assim: orai pelos que vos perseguem. Difícil isso, né? Orar por aqueles que estão nos maltratando, nos perseguindo. Orai pelos que vos perseguem, para que sejam filhos de Deus, para que eles possam conhecer a Deus. Como é difícil para a gente. Atitudes motivadas pelo amor do Senhor. O Senhor Jesus vem para quebrar barreiras. O Senhor Jesus vem para quebrar barreiras e amar toda a esfera da sociedade da sua época. Jesus amou a esfera racional, nacional, partidária, etária, sexual. Não importam as escolhas erradas das pessoas, Ele sempre demonstrou amor a cada uma. E é isso que Ele quer da gente como igreja hoje: impactar a vida das pessoas com amor. Se você tem aquela pessoa lá no seu trabalho que te persegue, que quer de alguma forma te prejudicar, comece a orar por ela. Comece a falar do amor de Deus a ela. Talvez a perseguição até aumente, mas é o que o Senhor Jesus quer da gente: orai pelos que nos perseguem. Interessante que, historicamente, você não encontra outro documento histórico, senão que Jesus foi o primeiro a tratar o ser humano como o seu próximo. Porque todos os povos da antiguidade tratavam o ser humano como um simples objeto, principalmente se fosse mulher e criança. Os romanos, por exemplo, nascia um filho, o filho é propriedade do pai, traziam aquele bebezinho aos pés do pai, e o pai tomava uma atitude: ou ele pegava o filho, ou ele pisava na cabeça do bebezinho, e matava ele na hora se ele não gostasse do filho. Era assim que agiam os romanos. Mas o Senhor Jesus demonstrou que não é assim não. As pessoas são a imagem e semelhança de Deus. Mesmo estando afastadas do caminho do Senhor, elas são alvo em potencial da graça do Senhor. Foi esse mesmo ensinamento que nós temos com o apóstolo Paulo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. A vontade de Deus é que amemos e preguemos o Evangelho a todas as pessoas. Como ouvirão senão a quem pregue? E eu queria falar rapidamente sobre algo muito forte para a gente. Como é que a gente vai pregar se a gente não está ouvindo a Jesus? Como é que eu vou falar de Jesus para alguém se durante a semana eu não me dou conta de que eu preciso me aproximar de Jesus, e que eu preciso aprender da palavra dele, e que é a palavra dele que vai fazer diferença e vai me dar suporte para amar o inimigo e para ensinar ele o amor de Deus? Mas nós estamos tão com a vida tão corrida, com a agenda tão corrida, com tantas coisas para fazer, que nós não temos tempo mais de ler a Bíblia. Não dá mais tempo. Nós não temos tempo mais de orar, de buscar o Senhor. Aí vem Deus e dá um puxão de orelha, traz uma tribulação, uma situação adversa, para a gente lembrar que precisa buscar Ele. O Senhor Jesus diz: eu, porém, os digo. O que Jesus está tentando dizer para você durante a semana?
Será que você está atento à voz de Deus? Será que todos os dias você tem esse compromisso? Eu preciso saber o que Deus quer de mim hoje. Mas a gente sai de casa preocupado com tanta coisa. Preocupado com problemas familiares, preocupado com finanças, preocupado com tantas coisas que a vida traz. E a gente esquece de ouvir a voz de Deus. Eu, porém, vos digo, Jesus quer falar com a gente. Jesus quer falar com você em cada área da sua vida. E nós que pregamos tanto a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática, nem sempre nos aproximamos dessa palavra, a não ser aos domingos, quando trazemos ela à casa do Senhor. E durante a semana ela fica lá parada num canto, e o Senhor Jesus querendo dizer algo a você, e você deixa a Bíblia parada, você não tem fome, você não tem sede, você não dá atenção devida à palavra do Senhor, e aí problemas vão acontecendo, porque é somente essa palavra que te dará santificação. Santificai-vos, a tua palavra, santificai-vos, na verdade, a tua palavra é a verdade, diz o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Da mesma forma, o Senhor Jesus, quando foi tentado, ele usou a própria palavra. Aliás, o inimigo deturpava a palavra, e ele, com a palavra de Deus, derrotou o inimigo. Nós já vimos isso também antes desse sermão. Eu queria dizer o seguinte: 90% talvez dos nossos problemas, 90% são causados pelo afastamento nosso de Deus. Não importa se temos 1 ano de igreja ou se temos 50 anos de igreja, 90% dos nossos problemas, não digo todos, mas mais de 90% são causados porque nós nos afastamos do Senhor, nós nos afastamos da palavra do Senhor, nós não buscamos ao Senhor como deveríamos buscar, não damos o testemunho que Deus quer de nós, não amamos o inimigo como Ele quer de nós, ou como Ele requer da gente. E aí temos problemas no casamento, temos problemas com os nossos filhos, temos problemas com pais, porque o filho não dá atenção ao ensinamento da palavra de Deus, que é muito taxativo, que diz que o filho deve honrar e respeitar, amar pai e mãe. E se o filho obedecer pai e mãe, ele vai ter bênção sobre a terra. Mas a gente não está ouvindo a voz de Jesus, a gente está ouvindo a voz dos nossos amigos da balada, a gente está ouvindo a voz daqueles amigos de faculdade, a gente está ouvindo a voz de todo mundo, menos a voz de Deus, que diz para o filho amar e honrar pai e mãe. E tantos outros problemas que a gente pode ter na vida, talvez tudo isso seja causado aí, porque a gente não está buscando o Senhor como deveria. Atitudes motivadas pelo amor de Deus. Tem mais uma. O que não fazer, o texto ensina, e o que não podemos fazer, é agir como agem os incrédulos. Porque o texto diz assim: os publicanos amavam os seus, os gentios saudavam os seus irmãos. Isso já acontece entre aquele que não conhece a Deus. Mas o que Jesus está querendo lançar para a gente como proposta é que nós devemos saudar aqueles que não são do Senhor. A palavrinha usada aqui, o verbo usado por saudação, o verbo usado é muito interessante. Verso 47: se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E a palavra saudar não é simplesmente dizer bom dia, boa tarde, que aliás nem isso está acontecendo mais na nossa cidade. Como é bom quando a gente ainda vai para aquele interior, que as pessoas se cumprimentam andando na rua. Hoje não tem mais isso. Muito menos você que tem a bênção de Deus e que pode transmitir essa bênção do Senhor. Você encontra o seu vizinho no elevador e você diz um bom dia simplesmente, de forma mecânica. Como que juntamente com esse bom dia você podia estar orando por ele, pedindo a Deus que guarde a vida dele, pedindo a Deus que mande anjos para guardá-lo, e pedindo a Deus que mande servos. E você pode ser um deles, para abençoar a vida dessas pessoas. A palavra saudar, o verbo saudar, significa ter afeto, se aproximar. Será que a gente está tendo afeto para com as pessoas? Ou somente para com os nossos? A proposta é: se fazemos isso, somos como aquele que não conhece a Deus. O que Deus quer da gente é que nos aproximemos
daquele que está longe do Senhor. Estava ouvindo um sermão do pastor Marcelo Galberto nessa semana, eu achei muito interessante, até engraçado o jeitão dele falar. Mas ele diz assim que, como pastor, muita gente chega para ele e começa a reclamar dos inimigos do trabalho. E tem inimigo daqui, de lá, de tudo quanto é tipo. E aí ele fala: pastor, por favor, ora pelo meu trabalho, porque só tem gente ruim lá me prejudicando, só tem demônios. E aí ele diz assim: mas será que só tem demônios? Será que você está se aproximando das pessoas? E o exemplo que ele usa é o seguinte: será que lá no seu trabalho você está cumprimentando aquela faxineira? Ou você se acha tanto que você nem sequer cumprimenta o faxineiro? E aí ele diz: o faxineiro pode ser um anjo do Senhor, enviado de Deus para te abençoar, mas você tem que manter o status. Como a gente perde a oportunidade de se aproximar das pessoas? Deus se aproximou da gente, primeiro nos perdoando, segundo se reconciliando conosco, e terceiro nos amando até o fim, quando enviou Jesus para morrer por nós. Atitudes que nós não devemos fazer é ser como aquele que não é de Deus. E por fim, a última atitude, atitudes motivadas pelo amor divino, é o que nós devemos fazer. Porque o texto diz que nós precisamos ser filhos do Pai Celeste, verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. A ideia não é que você fazendo bem ao seu inimigo ou ao próximo, você vai se tornar filho, não é isso não. O que o texto está ensinando é que se você é realmente filho de Deus, você tem que agir como seu Pai, você tem que imitar a Deus. E o que Deus fez, se não buscar a gente? Inimigo de Deus. Todos eram inimigos de Deus, todos pecaram, estão afastados da glória de Deus, nos diz Paulo. E Deus foi ao nosso encontro. Aliás, Deus sempre faz isso. Deus não desiste de nos amar. Não importa o que façamos na nossa vida, Deus vai atrás da gente, mesmo que sejamos quebrados. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu amar você. E Ele vai atrás de você, não importa se você está lá no alto do monte ou lá no fundo do poço. E se você é filho de Deus, você tem que fazer isso também com as pessoas, estender a mão. Até mesmo aquele que é o seu inimigo ou aquele que te persegue. Porque nós temos que imitar o nosso Pai, ser como o nosso Pai, nos diz o texto. E aí o texto no verso 48 diz: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A palavra perfeito aqui significa prossiga para o alvo. Perfeito significa alvo. E é o que Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, mas deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vocação de amar as pessoas, vocação de ir atrás das pessoas, vocação de demonstrar às pessoas que há uma esperança no mundo que se chama Jesus e que morreu por elas. E não importa o problema maior que ela esteja vivendo na sua vida, Deus quer e pode transformar a vida dela. Mas infelizmente a maioria de nós escolheu uma religião para satisfazer os seus anseios, e a gente nem se preocupa com o vizinho que está do lado, se ele está chorando, se ele está sofrendo, se ele está prestes a se suicidar. O Senhor Jesus ensina para a gente que há atitudes que Ele requer da gente. E são atitudes que só Deus pode plantar no nosso coração. Não dá para a gente fazer isso. O máximo que a gente pode conseguir fazer é ser humano. Mas se a gente abrir o coração para Deus, deixar Deus trabalhar, se a gente buscar o Senhor com seriedade, se nós nos alimentarmos diariamente dessa palavra, se nós nos colocarmos no nosso lugar e reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas e nós somos apenas miseráveis pecadores, aí sim Deus pode usar a nossa vida para abençoar aquele que não conhece a Deus, até mesmo aquele que quer nos prejudicar. Como o Senhor Jesus orou lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como Estevão orou da mesma forma, pedindo perdão de Deus por seus próprios assassinos. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a amarmos as pessoas como Deus nos amou. Amor incondicional. Deus nos ama de maneira maravilhosa e Ele quer que amemos um ao outro.
E o nosso próximo pode ser, inclusive, o nosso próprio inimigo. Que Deus assim nos abençoe.